Novas situações é muito importante para as crianças, independente da idade, porque impacta diretamente no desenvolvimento e na formação também dessa criança. E sobre isso a gente vai conversar agora com a psicóloga infanto-juvenil Ana Carla Gamileira, que está aqui conosco. Ana, muito obrigada pela participação, mais uma vez pela sua presença. Explica pra gente como as brincadeiras, independente de ser aquela brincadeira mais séria, de mais raciocínio ou lúdica, impactam na formação do indivíduo. Bom dia. Bom dia, Gilvão. Bom dia, Sofia. É um prazer para mim estar com vocês aqui e falar desse tema que é tão importante na infância, que é o brincar. Às vezes as pessoas falam do brincar como se fosse algo superficial ou algo mais bobinho, mas na verdade é durante a brincadeira que a criança começa a desenvolver as habilidades que são necessárias para a nossa vida adulta. Quando a gente pensa, né, acho que é uma reflexão importante da gente fazer, que adulto eu quero que meu filho seja, né, a gente vai construir isso na infância. Então, é na infância que a gente vai oportunizar situações para ele aprender tanto habilidades sociais, habilidade de comunicação, como lidar com frustrações. E a brincadeira promove tudo isso. Então, durante a brincadeira com regras, a criança vai ser frustrada, ela vai ficar chateada, ela vai ter que lidar, né, com aquele boom de emoções que vai surgir. E também na relação com os amigos, para resolver conflitos. Bem como também ela vai poder ali treinar algumas experiências, né? Então, a gente vê algumas crianças dizendo ali, o que é que eu quero ser quando crescer? Então, elas vão treinar várias expertises ali na infância. Então, brincar dá a oportunidade de fazer treinamento social, de certo modo, dessas habilidades relacionais e também algumas habilidades psicomotoras, alguns movimentos que são importantes também para a nossa vida como um todo. Pegando o gancho dessa sua resposta aí que tem a ver, qual a diferença das brincadeiras tradicionais que eu, na minha época, fazia, para as de hoje, que são muito mais tecnológicas? Existe diferença nessa composição, nessa criação? Gilvan, foi super interessante você fazer essa pergunta, porque eu acho que as crianças estão cada dia mais conectadas. E nenhuma brincadeira online vai substituir essas brincadeiras no presencial. Porque a gente fica muito limitado. Os pais, às vezes, acham que está desenvolvendo um super raciocínio ali online, que, na verdade, pode até estar atrapalhando o desenvolvimento de algumas habilidades que seriam mais desenvolvidas no mundo offline. Então, me preocupa muito esse boom de tecnologia durante a infância. Hoje, as pesquisas já mostram que o brincar livre é o que faz a criança se tornar mais criativa, ter novas habilidades de solução de problemas, que o online, às vezes, atrapalha esse tipo de desenvolvimento, porque são momentos sempre muito parecidos, situações sempre muito parecidas, repetitivas e limitantes também. E quando a gente fala de brincar, muitas vezes as mães elas ficam na dúvida quando é o momento de brincar e quando é o momento das responsabilidades. Porque criança também tem responsabilidade quando chega da escola, por exemplo, e tem atividade para fazer, mas ela só quer brincar. A linha, às vezes, pode ser tênue. Quando que o brincar deixa de ser ali o dia todo, para essa criança começar a ter responsabilidades, uma rotina de alguma forma? Eu acho que a rotina ela é super importante para trazer essa previsibilidade e responsabilidade para a criança. Do mesmo jeito que o brincar vai trazendo essa previsibilidade de novas situações que eu vou desenvolver para a minha vida adulta, a rotina é importante para eu entender o que é que acontece no meu dia. Então, junto com um estilo parental mais amoroso e firme ao mesmo tempo, que consiga ali dizer, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Então, a criança precisa entender que tem hora de tomar banho, hora de comer, hora de brincar. Tudo isso precisa ser levado muito a sério na rotina, porque a rotina traz a previsibilidade e a previsibilidade ajuda a criança a também não se frustrar tanto, a aprender a lidar melhor com a gestão de tempo e de responsabilidade também. Eu ia perguntar essa questão da idade, porque diz assim, criança tem que brincar, criança tem que se divertir, criança tem que criar. Mas isso pode ser feito paralelo, né? Da responsabilidade com a brincadeira. E não tem uma idade específica para isso, né? Eu acho que essa responsabilidade de gestão de tempo é importante em qualquer idade. Então, horários fixos para tomar banho, para dormir, para comer, para escovar o dente. Não necessariamente aquele horário rígido, mas entender que tem uma janela de tempo que algumas atividades precisam ser feitas. Isso é super importante para o desenvolvimento infantil. Até para poder gerar essa responsabilidade que a gente tanto espera. Quando a gente pensa, que adulto eu quero que meu filho seja? É na infância que eu vou construir isso. Então, se essa criança também não tem regras, limites e horários, provavelmente ela não vai conseguir ser um adulto tão organizado assim. Então, a gente constrói dessa base, né? A gente precisa ter esse equilíbrio entre o brincar e as responsabilidades também. E claro que essas responsabilidades, independente das brincadeiras, elas perpassam pelo exemplo. Quando a gente tem exemplo em casa, a gente consegue criar essa responsabilidade também através do espelho do adulto, né? Por exemplo, aquele pai que ajuda a mãe nas rotinas do dia a dia, ou vice-versa, ou a mãe que ajuda o pai nas rotinas de casa do dia a dia. E aí acabam passando um pouquinho para a criança. Isso ajuda? É fundamental também, Total, Cacau? Eu acho que a maior parte dos exemplos também, eles moldam quem nós somos. Afinal, a gente aprende a ser pai, a ser mãe, a ser humano através das relações que a gente tem. Então, os maiores vínculos que essa criança vai ter vão ser os maiores exemplos para ela ao longo da vida. Então,
claro que os pais também, quando conseguem ter essa postura mais afetiva, vai influenciar diretamente, né, nessa percepção de mundo dessas crianças. E quando não conseguem também, né, seja positivamente ou negativamente falando. Te perguntei há pouco, você disse que tinha sido legal a pergunta em relação à questão da tecnologia e das brincadeiras antigas, das brincadeiras mais abertas, né, com mais criação. Dá para se trabalhar as duas ao mesmo tempo? Até porque você não vai privar essa criança de ter a tecnologia, muitas vezes, os celulares, né? Acho que a grande questão é o equilíbrio. A gente precisa entender que tudo em excesso vai fazer mal. Então, a gente também ter até um horário estipulado para o uso de tecnologia pode funcionar bem para aquelas crianças que têm mais dificuldade em controlar o uso. Então, às vezes, até recolher o telefone à noite e devolver no outro dia, ou estipular um horário certo para assistir o desenho. Eu acho que isso tudo pode ser muito equilibrado. Eu acho que proibição não é o caminho, até porque a gente vive num mundo extremamente conectado. Acho que o caminho é encontrar um equilíbrio, de oportunizar brincadeiras ao ar livre, brincadeiras que desenvolvam raciocínio, a ludicidade, até essa questão psicomotora mesmo e a criatividade, e também esse tempo de tela, que eu sei que é impossível nos dias de hoje a gente querer privar 100%, porque por mais que você não dê em casa, às vezes vai em um lugar... na escola. A gente fala sobre isso aqui. Não adianta você privar, que chega na escola vai ser igual. Muitas vezes até as tarefas são feitas com a tecnologia, né? E tem aquela sempre, mas minha coleguinha tem, mas minha amiga tem, por que minha mamãe não me dá? Então tem isso também, porque o exagero dessa privação também pode trazer prejuízos na relação interpessoal da mãe com a criança, né? E até da própria criança se sentir acolhida e se sentir pertencente ao grupo. Com certeza. Né? Eu acho que isso também não deve ser o motivo, essa pressão para dar um celular para uma criança antes do tempo. Mas eu acho que equilibrar o tempo que eu vou disponibilizar isso para ela. Porque talvez, às vezes, a gente tem hoje pesquisas que mostram o tempo de tela ideal para cada faixa etária, e a gente entende que a partir de 2 anos de idade, 3 anos de idade, 1 hora por dia não vai fazer tão mal assim, as pesquisas já mostram isso. Então você pode estar oportunizando, mas eu não quero aqui também romantizar o uso da tecnologia, porque ele traz muitos malefícios. O quanto que a gente puder evitar é o ideal, mas eu acho que a questão é encontrar um equilíbrio mesmo. Ela falando e eu pensando exatamente isso. O problema todo é nós pais buscarmos esse tempo para brincarmos com o filho. Esse é o grande desafio. A gente sempre fala sobre isso aqui. Isso, aquela mãe que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada e ainda tem que ir ali fazer atividade ou organizar para descer e brincar com a criança, levar ela para algum lugar ao ar livre. Para a gente finalizar, com a responsabilidade, por exemplo, de organizar o quarto. A gente pode dar essa responsabilidade a partir de que idade para a criança? Eu acho que a gente pode desenvolver isso desde cedo, né? Até crianças muito pequenas a gente já pode começar na rotina, sabe? Criança até de 2 anos, você dá pequenos comandos simples que ela já pode seguir, de organização. Eu acho que isso é uma coisa que vai sendo construída. Eu acho que qualquer criança, a partir até de 2 anos, já consegue fazer pequenas atividades de organização da casa. Vai valorizar isso. Olha como ficou bonito, ficou legal, né? Nossa, fez melhor do que eu. Esse reconhecimento também é importante, né? Vai mentindo, ele ficou mais bonito que o meu. E ser o exemplo também, né, gente? Legal. Ana Carla, muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação, por trazer, de certa forma, aqui esse dia a dia, dicas que os pais que acompanham o Bom Dia Alagoas podem seguir na rotina dos filhos. Obrigada também a você. Até a próxima. Obrigada.